Hoje é a festa da Santíssima Trindade e o primeiro domingo depois de Pentecostes. Então, a Santa Missa de hoje, toda a Santa Missa tem 2 evangelhos, mas o último evangelho, em vez de ser o de São João, é o do primeiro domingo de Pentecostes, porque a missa é da Santíssima Trindade. O introito da missa de hoje nos diz: bendita seja a Santíssima Trindade, indivisível unidade, louvemo-la porque fez conosco a sua misericórdia. Senhor, Senhor nosso, como é admirável vosso nome por toda a terra. E a oração da Santa Missa de hoje, a Igreja pede ao Deus eterno e onipotente que fizesse que os vossos servos, iluminados com a luz da fé, conhecessem a glória da Trindade eterna e adorassem a unidade no poder da majestade. Fazei que, pela firmeza da mesma fé, sejamos protegidos de toda a adversidade. E a comemoração do domingo, primeiro domingo depois de Pentecostes, a Igreja pede: ó Deus, vitória dos que em vós esperam, atendei com bondade as nossas orações. E porque sem vós nada pode a fraqueza humana, fazei com auxílio da vossa graça que vos agrademos de vontade e por obras no cumprimento dos vossos mandamentos. A Epístola de São Paulo, apóstolo aos Romanos, e nos diz: ó profundeza das riquezas, da sabedoria e da ciência de Deus, quão incompreensíveis são os seus juízos e imprescrutáveis os seus caminhos. Porque quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu alguma coisa primeiro para que tenha de receber em troca? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja dada a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. E o gradual da missa de hoje nos diz: bendito sois vós, Senhor, que vigiais os abismos e vos sentais sobre os querubins, bendito sois vós na amplidão dos céus, bendito e louvável para sempre. Em pé. O Santo Evangelho é segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai todas as gentes, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos mandei, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é o último evangelho da missa de hoje, é segundo São Lucas, e nos diz: naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: sede misericordiosos como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e dar-vos-á, e no seio vos será lançada uma medida boa e cheia e recalcada e agulada, porque com a mesma medida que medirdes, será medido para vós. E dizia-lhes também esta comparação: pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco? O discípulo não é maior do que o mestre, mas todo discípulo será perfeito se for como seu mestre. E porque vês tu a aresta no olho do teu irmão e não reparas na trave que tens no teu olho? Ou como pode tu dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire do teu olho o agüeiro, não vendo tu mesmo a trave que tens no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e depois cuidarás em tirar a aresta do olho do teu irmão. Podem sentar. O ofertório: bendito seja Deus Pai, o Filho unigênito de Deus e o Espírito Santo, porque restabeleceu conosco a sua misericórdia. Em oração secreta, nós vos suplicamos, Senhor, consagreis pela invocação do vosso santo nome esta hóstia que vos oferecemos, e por ela sejamos para vós um dom eterno. E a secreta do domingo: hóstias, dignai-vos aceitar com bondade, Senhor, o sacrifício que vos oferecemos, e fazei que nele encontremos penhores de vida eterna. E a comunhão: bendizemos o Deus do céu, diante de todos os homens, confessamos o seu nome, porque fez conosco a sua misericórdia. E oração depois da comunhão: que a recepção desse sacramento e a fé que professamos na Santíssima Trindade, na sua indivisível unidade, nos aproveitem a salvação do corpo e da alma. Reanimados com tantos tamanhos dons, fazei-nos, Senhor, alcançar a graça da salvação,
para jamais deixarmos de cantar os vossos louvores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, Rogai por nós, Santo Antônio, rogai por nós. nossos anjos da guarda, vigiai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então hoje é primeiro domingo depois de Pentecostes e marca um rumo da igreja na sua liturgia até terminar 4 domingos antes do Natal, um domingo que precede é o último domingo de outubro, festa de Cristo Rei, e aí depois, o último domingo depois de Pentecoste vai ser antes do Advento, não? Precedendo, assim, o Advento começa o ano litúrgico, então 4 semanas antes do Natal, onde começa o Advento, termina o tempo per annum. É muito belo que nesta época nós não notamos muito, porque nós celebramos sempre as festas dos santos, não? Mas os domingos perduram a cor verde, que é pouco usado durante a semana, porque nós celebramos normalmente os santos. Mas mostra que neste domingo a igreja marca a festa da Santíssima Trindade, e com esses textos que vimos que exalta muito a Trindade, a unidade, louvar e bendizer sua misericórdia, vai ser o que a igreja vai fazer durante todo esse tempo. E a cor verde, que representa um simbolismo litúrgico, a esperança. Porque o que nós estamos fazendo, nós fizemos no Advento, celebramos o Natal, depois veio o tempo depois do Natal, Septuagésima, que é a contagem regressiva para a Quaresma, Paixão, Morte de Nosso Senhor, sua ressurreição, todos os domingos depois da Páscoa, não? 5 domingos, depois os 2 da Ascensão, Pentecostes, 8ª, e acabou ontem. E hoje esses domingos, vários domingos, 23, 24 aproximadamente, domingos em que vamos exaltar, bendizer, glorificar a Santíssima Trindade, celebrando a vida dos santos, celebrando também Nossa Senhora com seus diversos títulos e outros mistérios da nossa fé. Daqui a pouco o Corpus Christi, não? Na sexta-feira, depois do Corpus Christi, na 8ª de Corpus Christi, Sagrado Coração de Jesus e outros santos, São João Batista, São Pedro e São Paulo, etc. Então a Santa Igreja nos dá um pequeno pedaço do céu, porque nós passaremos, se chegamos lá e com fé em Deus vamos chegar, por isso aqui estamos, a bendizer a Santíssima Trindade por toda sempre. E a Igreja militante, ela começa a fazer o que nós vamos fazer no céu, nessa terra. Mas como nós estamos numa luta, por isso a Igreja militante, então a Santa Igreja, na oração coleta da Missa da Santíssima Trindade, o padre traduziu, mas vou repetir, porque isso é muito importante, porque isso marca o rumo, deve marcar o rumo da espiritualidade nossa, que vamos assistir a essas missas e nos santificar com este mistério. Que, na realidade, são 2 mistérios que estão unidos, todos os mistérios da fé estão unidos harmonicamente, mas o padre ressalta 2 neste dia. A oração coleta diz: Ó Deus eterno e onipotente, que fizeste que os vossos servos, iluminados com a luz da fé, conhecesse a glória da Trindade eterna e adorasse a unidade no poder da majestade. Aí agora, fazei que pela firmeza da mesma fé sejamos protegidos de toda a adversidade. Então nós temos a revelação da Santíssima Trindade, que é o sublime mistério da nossa fé e que nos distingue de todos os outros. Tem as religiões monoteístas, chamadas porque adoram um só Deus. Então temos nós católicos, depois os hebreus e os muçulmanos. São chamados monoteístas. O resto e os outros adoram outros deuses, aí politeísmo, não mais de um Deus. Tentam agregar ou reunir estas 3 religiões dizendo que o mesmo Deus, o Deus único, é o único nas 3. E não é verdade,
porque o mistério que hoje nós celebramos nos distingue de todos aqueles que adoram um Deus só, um único Deus, mas não é o nosso, porque o nosso é trino. O Deus dos Hebreus é verdade que a nossa religião, o Antigo Testamento é o Antigo Testamento dos Hebreus, sim, mas a interpretação que eles deram depois da vinda de Nosso Senhor calou o mistério da Santíssima Trindade, que era conhecido pelos patriarcas, pela fé da sinagoga, antes da perfídia, e depois dessa adulteração eles não creem na Santíssima Trindade. Para eles é uma coisa inconcebível, por causa da apostasia deles, não reconhecendo Nosso Senhor, e Nosso Senhor veio para Ele mesmo revelar o mistério da Santíssima Trindade. Nós vemos Ele dizer, eu e o Pai somos um. Então, se tem um Pai e tem um Filho, como pode ser um? É um Deus, mas duas pessoas. Depois ele vai falar do Espírito Santo, eu enviarei o Espírito Santo, meu Pai enviará em meu nome. Então, nós sabemos que tem o Pai, tem o Filho, tem o Espírito Santo. Nós faremos nele nossa morada, quando fala da inabitação trinitária, ou seja, a alma em graça tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro de si. E Nosso Senhor explica claramente essas coisas. Mas é verdade que no Antigo Testamento, essa verdade foi insinuada. Como havia um grave perigo de idolatria por parte dos povos vizinhos aos hebreus no Antigo Testamento, e então Deus Nosso Senhor, Ele revelou claramente este mistério aos patriarcas. E os hebreus do Antigo Testamento, eles aderiam à fé dos patriarcas. Por isso fala o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ou seja, o Deus deles era o Deus de Israel. Então, no que acreditou Abraão, Isaac e Jacó, eles acreditavam e não sabiam tudo, porque eles faziam um ato de fé na fé dos patriarcas, e esta fé era a fé revelada por Deus. Agora, saber como nós sabemos com o catecismo, todos os artigos da fé dos patriarcas, os fiéis, o povo não sabia, mas os patriarcas sim sabiam. Mas Deus Nosso Senhor insinua, primeiras páginas do Gênesis, na criação, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então nós vemos o Espírito de Deus pairando sobre as águas, Deus que fala, faça-se a luz, e assim com o fiat vai criando todas as coisas. Depois, mais adiante, nós vamos ver uma insinuação da Santíssima Trindade no livro do profeta Isaías, quando estão os serafins de 6 asas, em que eles vão cantar, é o trisságio angélico que nós rezamos na Santa Missa, né? O Sanctus. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Nesses 3 santos que ele diz, que os anjos disseram, está insinuada 3 pessoas da Santíssima Trindade. Porque ele diz, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Temos 3 santos, mas é o Senhor, um só Deus. 3 vezes santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então insinua uma trindade na unidade. E assim vamos ver depois outras profecias que Deus Nosso Senhor vai falar que ele virá, Ele é o pastor, e vemos que já é uma preparação para a encarnação do Verbo, da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas no Novo Testamento, quando o mesmo Deus se fez homem, encarnou e Ele mesmo ensinou a verdade, o grande e sublime mistério que Ele nos revelou é a Santíssima Trindade, e ela nos separa absolutamente dos outros monoteístas, porque o Deus dos hebreus, depois da prevaricação, da perfídia, não é trino. E o Deus dos muçulmanos, a trindade para eles se chama blasfêmia. Então não pode ser que o que é blasfêmia para um é uma abominação para outro, e a verdade católica seja o mesmo Deus. Então nós vemos aqui que nosso Deus é uno, um só Deus, trino nas pessoas, 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e se nós não cremos nesse Deus trino e uno, nós não adoramos o Deus verdadeiro. Por consequência, os hebreus hoje e os muçulmanos não adoram o Deus verdadeiro. Porque não serve, nós coincidimos na unidade e nos diversificamos na Trindade, mas Deus é essencialmente trino. Não é uma explicação, não é uma metáfora, é Deus, a essência una e trino em pessoas. Sublime mistério da nossa fé.
E vamos adorar a Trindade. E nós vamos, com a luz da visão de Deus, entender, porque é um mistério muito sublime, não vai contra a razão, porque não existe nenhum mistério da nossa fé que seja irracional, não existe. Mas é um mistério que excede, que é muito, muito, muito sublime em comparação com outros mistérios da nossa fé, e nós vamos ter uma luz para poder, de certo modo, entender melhor como chegarmos até Deus. Santo Agostinho conta na famoso episódio da vida dele, que ele tinha uma cabeça, um intelecto impressionante, um homem dos santos, grande sábio. E ele estava pensando na Santíssima Trindade e estava deu umas rugas no cérebro dele, não porque dá. A essência una trina em pessoas. Então ele estava caminhando no litoral lá e ele viu um menino que corre do mar, pega um pouquinho de água e joga no buraquinho na areia e fica nessa. Então Santo Agostinho dá um pause nas suas considerações da Santíssima Trindade e vai falar com o menino: menino, o que você está fazendo? É uma estupidez, né? Pegar água do mar e jogar no buraquinho. E o menino, que era um anjo, disse: eu quero pôr o mar dentro desse buraco. Aí Santo Agostinho falou: mas isso é uma estupidez, isso é impossível. E o menininho disse assim: é mais fácil eu colocar o mar dentro desse buraco que o senhor entendeu o mistério da Santíssima Trindade. Bom, era um anjo que com poucas palavras explicou para Santo Agostinho que era um mistério sublime. E é mais fácil mesmo no buraquinho pôr todo o mar do que nós, com uma argumentação, falar: não, entendi perfeitamente a Santíssima Trindade. Nós entendemos perfeitamente a Santíssima Trindade pelo ato de fé que nós fazemos. Se nosso Senhor revelou, é assim, não pode ser de outro modo. Celebramos esta festa, então, exaltar a Santíssima Trindade, e ela marca, a Santíssima Trindade marca o início e o fim de todas as coisas que nós fazemos como católicos. A Santa Missa, o padre começa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tudo termina quando o padre dá a bênção e diz que o Deus, que vos abençoe Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E por quê? Poderia parecer pura piedade, porque a invocação da Santíssima Trindade junto com o sacrifício da Santa Missa. Porque são dois mistérios inseparáveis. São dois mistérios que estão unidos profundamente, porque Nosso Senhor veio revelar a Santíssima Trindade e Ele veio para ser sacrificado. Por isso, no sacrifício da Santa Missa, que é o sacrifício que adora a Deus por excelência, à altura de Deus, Deus é adorado à altura de Deus, porque é o mesmo Deus que se imola na Santa Missa e é adorado pelo oferecimento da vítima, que é o mesmo Deus imolado, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a Santa Igreja, oferecendo esse sacrifício, une a Santíssima Trindade porque ela é o alvo, ela é o princípio de tudo e o fim de todas as coisas. Então, está unido o santo sacrifício da Santa Missa com a exaltação da Santíssima Trindade. Depois, todas as obras da piedade de todos os católicos estão marcadas com a invocação da Santíssima Trindade, o sinal da Santa Cruz. Nós, quando fazemos o sinal da Santa Cruz, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fazemos um sinal da cruz invocando a Santíssima Trindade. E são dois mistérios diferentes, mas que estão unidos de modo muito íntimo. A Santíssima Trindade, roubaram a glória da Santíssima Trindade quando o demônio apostatou e quando Adão prevaricou. E é o mistério da Santa Cruz, da redenção, que vai devolver à Santíssima Trindade a glória que as criaturas não quiseram dar a Deus. Por isso, o sinal da cruz que nós fazemos está unido à invocação da Santíssima Trindade. E a Santa Missa que celebramos, o fim primeiro é adorar a Deus. E adorar qual? O Deus uno e trino. Por isso, a invocação da Santíssima Trindade está no sinal da cruz. Está também no Glória, que o padre reza nos dias litúrgicos que manda, como hoje, quando iniciarmos a Santa Missa, no Glória, que exalta o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está no Credo Niceno, ou Credo que nós rezamos no terço, chamado Símbolo dos Apóstolos: não creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Vemos a menção da Santíssima Trindade explícita
nessa profissão de fé, porque está unida, deve estar unida a nossa profissão de fé no mais sublime mistério da nossa fé, que é a Trindade Santíssima. Mas a oração colecta também dizia, não, que pelo poder da majestade, fazer que pela firmeza desta fé sejamos protegidos de toda adversidade. Então vamos agora à segunda consideração. Conhecemos a Santíssima Trindade, nós vimos que ela está unida intimamente com o mistério da Santa Cruz, e agora qual a adversidade que esta fé nos faz vencer? Nós temos as principais adversidades desta vida, são os nossos pecados pessoais, não? Depois são os nossos inimigos espirituais, demônio, Satanás e todos os espíritos malignos, e entre os homens são os hereges. São 3 classes de inimigos que nós temos. O mais cruel dos 3 são os nossos pecados pessoais, não? Porque eles vivem dentro da nossa alma e vão devastando, e o pior, que às vezes a gente cultiva esses inimigos, nossos pecados de estimação e etc. O demônio, ele já foi vencido. Com a paixão de Cristo, o demônio foi vencido. E junto com o demônio está o mundo, está, de certo modo, a carne, mas inimigos internos. Carne, nosso inimigo interno, e mundo, demônio, inimigos externos. E também o mundo já foi vencido ao ser derrotado o príncipe desse mundo, que é Satanás. E os hereges, quando alguém se afasta formalmente da fé católica, ele já é um vencido. Porque a ir contra o Evangelho de Nosso Senhor, os ensinamentos da Santa Igreja, é uma pessoa que foi derrotada. Por quem? Negando a verdade e se deixando vencer, levar, conduzir pelo erro, e o erro é ser um fracassado, um vencido. Então, qual é a nossa vitória contra estes 3 maléficos inimigos? É a Santíssima Trindade. E como pode ser? Como pode ser? O que tem a ver a Santíssima Trindade com os nossos pecados pessoais? Tem tudo a ver. Quando nós saímos do pecado mortal, o que isso quer dizer? Quer dizer que Nosso Senhor nos perdoou e que Ele extirpou, Ele acabou com aquela mancha maléfica, aquelas correntes da escravidão do demônio, do que é o pecado mortal, é isso. Mas, por outro lado, a parte positiva disso é que Ele vem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e habita dentro da alma que não está em pecado mortal. Então, nós às vezes consideramos o pecado na parte negativa. E é verdade, sim, o pecado nos leva para o inferno, nos faz perder o céu, e todas as partes, considerando toda essa parte negativa do pecado, não, merecedores do inferno, etc. Mas esquecemos que o não estar em pecado é estar em graça de Deus. Não existe um estado neutro. Eu não estou em pecado e não estou com Deus. Não existe isso. A gente está em pecado e a gente está em graça. Estar em graça santificante é ter a Santíssima Trindade dentro da nossa alma. A graça santificante nos une, nos dá a vida de Deus, e onde está a vida de Deus, Deus habita ali, naquela alma. Então é a Santíssima Trindade habitando na nossa alma que é a vitória contra o pecado pessoal. E vamos falar, padre, então agora pode ser, o que tem a ver também o sacrifício? Mas se foi pelo sacrifício da Santa Missa que Nosso Senhor, da Santa Cruz, renovado na Santa Missa, que Ele acabou com o pecado, e todos os sacramentos têm a sua graça da paixão de Cristo, então vemos por que a Santíssima Trindade está unida tão intrinsecamente com o sinal da Santa Cruz. É o sinal da nossa salvação, e a Santa Cruz nos deu esta restauração feita pela redenção, e a Santíssima Trindade foi exaltada à altura de Deus, foi dada a glória que o pecado roubou de Deus, e também foi dado o direito de Deus nas almas, que o pecado também tinha usurpado as almas de Deus, e essas almas que são acabam sendo devolvidas pela paixão de Nosso Senhor a Deus, a Santíssima Trindade habita nas almas. Se nós pensássemos um pouquinho mais nesta maravilha da nossa fé, nós viveríamos menos tempo no pecado e pecaríamos menos. É verdade que tem almas que, por uma questão de temperamento, vivem à base do temor servil. Então o inferno, a morte, o juízo serão grandes motores da vida de santidade. O mesmo Concílio de Trento fala que é santo e salutar o temor servil, não? Mas tem almas que são mais amáveis, dóceis, que viverão
mais docilmente a Nosso Senhor, à base do temor filial, ao ter o constrangimento de ofender a majestade de Deus tão boa, a bondade por essência. Então essa consideração totalmente verdadeira e muito mais nobre que o temor servil faz com que muitas almas se afastem do pecado e vivam por mais tempo ou constantemente na graça de Deus. E é a Santíssima Trindade essa bondade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo que realmente habita na alma de quem não está em pecado. Então tratar Deus que está em nossa alma e tratá-lo bem como um hóspede bem tratado, fará com que muitas vezes ou sempre possamos resistir ao pecado. É verdade, repito, uns viverão à base do temor servil e viverão no temor de Deus, e outros viverão à base do temor filial, e ambos viverão no temor de Deus e não perderão a graça tão facilmente. O que tem a ver então a Santíssima Trindade contra o demônio? O demônio também foi vencido pela paixão de Cristo. E a fé na Santíssima Trindade, nós vemos na história da Igreja, nos primeiros séculos, o demônio quis desfigurar a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, a natureza humana e divina de Nosso Senhor Jesus Cristo, negando uma ou outra, e depois vem as heresias contra a Santíssima Trindade, o pecado vencido pela paixão de Cristo, mas o demônio inventa outras. São as primeiras heresias e a profissão da fé da Santíssima Trindade, na Santíssima Trindade, que foi a vitória da Igreja sobre eles. Nós vemos atas dos primeiros concílios, vemos os santos padres, a profissão de fé que nós rezamos nesses domingos, quando não tem festa de memória duplex, do credo atanasiano, que é uma profissão explícita na Santíssima Trindade, na unidade de Deus e na Trindade das pessoas. E nós vemos então que o demônio investiu muito contra esse mistério, para desacreditar a Deus, e por a profissão de fé na Trindade, o mesmo foi vencido. Hoje em dia restam protestantes que, de um modo ou outro, negam a divindade de Nosso Senhor e acabam também negando a Trindade, mas é uma heresia vencida. E assim também é a vitória contra os hereges e os inimigos da Santa Igreja, e principalmente o que nos distingue, que já disse e repito, desses falsos adoradores do Deus único, que não é o Deus verdadeiro. Alá não é o nosso Deus, porque ele não é trino. E o Deus dos hebreus não é o nosso Deus, porque no que eles acreditam hoje não é trino. E o nosso Deus é uno e trino, e se nós não acreditamos na trindade das pessoas e na unidade da essência, nós não estamos adorando o Deus verdadeiro. Então esta missa, este mistério, deve estar unido, como eles diziam, essa consideração para sempre na nossa prática católica. E isso como? Fazer com mais devoção o sinal da cruz. Muitas vezes nós fazemos o sinal da cruz e nem dizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque não dá tempo. É um sinal da cruz tão assim espanta moscas que não dá tempo nem de falar o nome do Pai, porque quando chegou no Pai já está no Amém. Então é uma coisa realmente impiedosa. Quem olha julga a impiedade, a reta intenção que Deus vê, o padre não vê, Deus vê, ele reconhece um sinal da cruz, mas não é católico isso. E o sinal da Santa Cruz é da testa ao peito, do ombro esquerdo para o ombro direito, e as mãos juntas, os dedos unidos. Às vezes nós fazemos uma coisa assim, sei lá como, um X ou um não sei o quê, mas é desse jeito que nós, como romanos, fazemos o sinal da cruz. Os orientais fazem de outra maneira e cada um faz do seu jeito, sem misturar, não. Às vezes ficam vendo os vídeos orientais e querem fazer como eles. O sinal da cruz deles é católico, completamente católico, e o nosso também, mas cada um tem o seu modo. E outra coisa que devemos corrigir para adorar a Santíssima Trindade com piedade é o Glória ao Pai. Entre nós não se vê, mas para precaução o padre já avisa. Tem almas muito criativas, e a criatividade é um grande perigo para a fé, porque inovar em matéria de fé é adulterar as coisas católicas. Então tem gente que reza o Glória ao Pai, dizendo assim, glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glórias em plural. Em realidade, isso é um erro. Por quê? O glória em singular está exaltando a unidade da Santíssima Trindade. Então, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Porque quando eu adoro o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu estou dando uma glória a quem? A Deus, que é quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, mas é uno, não é trino em divindades. Não são três deuses. Não é glórias para Deus Pai, uma para Ele, segunda glória para Deus Filho e terceira glória para Deus Espírito Santo, como fosse três deuses. Não, é uma glória, é glória única ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por isso está em singular. E quem compôs foi um Papa, não se lembra o nome agora, o tempo de São Jerônimo, e colocou no final dos Salmos do Breviário. Então, foi concebido nesse singular para exaltar a unidade de Deus e ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo para exaltar a trindade das pessoas divinas, mas não deve ser adulterado. Então nós devemos ter cuidado com essas adulterações que dá a entender coisas erradas e depois ter grande devoção ao sinal da cruz, fazendo ele o sinal da nossa salvação e mencionar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, e fazê-lo pia devotamente. Como eu disse, da testa ao peito, do ombro esquerdo ao direito, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este cuidado com o sinal da cruz, com menção das três pessoas da Santíssima Trindade, causa na alma devoção. E como nós vimos a importância deste mistério, que vai consistir o nosso céu em adorar a Santíssima Trindade, e nós vamos entrar lá só por causa da paixão de Cristo, que não é pouca coisa. Se não fosse ela, nós não entraríamos no reino dos céus. Então esses mistérios unidos devem ser unidos com piedade, com devoção, com respeito, fazê-lo pausadamente e pensar no que estamos fazendo, porque não é em vão, não. O Pai, primeira pessoa da Santíssima Trindade, o Filho é no peito porque ele se fez homem, ele assumiu uma natureza humana, e o Espírito Santo é está nos ombros, Espírito no ombro esquerdo e Santo no ombro direito, porque ele procede do Pai e do Filho. Nós fazemos uma profissão de fé imensa quando fazemos o sinal da cruz. Mas como nós não pensamos, nós perdemos essas graças que passam desapercebidas pela nossa pressa, por nossos esquecimentos, por nossas pequenas impiedades. Então, peçamos a Nosso Senhor a graça de adorar. Devemos ter um espírito de adoração à Santíssima Trindade e um grande espírito de devoção à paixão de Cristo, o sinal da Santa Cruz, ao sacrifício da Santa Missa. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.